por incentivar os autos golpistas, Monark e Nicolas Ferreira foram banidos das redes sociais pelo Tribunal Superior Eleitoral. Só faltou uma coisa: combinar com as redes sociais. O que aconteceu de fato? Então, rolou os atos terroristas lá de 8 de janeiro, e diante disso, o Monark, aquele apresentador de podcast, ex-youtuber de Minecraft e tal, veio com esse tweet aqui. Eu sinto simpatia pelas pessoas que estão protestando. Esse nosso Estado é uma ditadura nefasta e autoritária, só roubam o povo. Algo deve ser feito, mas nossa classe política se provou covarde e conivente. Com isso é normal o povo se sentir sem esperanças e rebelar. Eu não sei por onde eu começo para falar tanta cagada, né? Tanto erro num único tweet só que é até difícil, né? Pois é. E o vereador mais votado do país, Nicolas Ferreira, saiu-se com essa. Disse ainda: máquinas de modelos após 2020 auditáveis deram 51% Bolsonaro e 49% Lula. Máquinas de modelos anteriores a 2020 não auditáveis deram diferença de 5 pontos a mais para Lula. Em cidades com menos de 50 mil habitantes, a diferença é ainda maior, chegando a 15 pontos. Seria legal averiguar para tirar as dúvidas, TSE. JusBR. Gente, o cara espalhou fake news e marcou o TSE na fake news que ele está espalhando. É uma coisa incrível, de uma inteligência enorme. Diante disso, o TSE resolveu banir essas duas pessoas, não só eles, teve outras pessoas aí, tipo aquela Te Atualizei e tal, banir eles das redes sociais. Algumas redes obedeceram e bloquearam as contas deles, mas outras não. O Monark chegou, inclusive, a usar uma dessas outras, o Rumble, para reclamar da situação. Realmente eu fui banido de todas as redes sociais que existem, né? O Estado declarou ilegal qualquer plataforma hostear qualquer tipo de conteúdo vindo de mim, né? Então eu temo que talvez ir aí no podcast possa acarretar em problemas para o Vilela. Aí ele está se referindo a um convite que ele recebeu do Vilela, do podcast Inteligência Limitada. E para Inteligência Limitada, então eu vou só mandar esse vídeo mesmo para dizer como que tá as coisas, o que aconteceu. O Rumble foi a única plataforma que não me baniu, tá? Eles receberam uma ordem judicial do STF mandando me banir, porém eles estão lutando contra essa ordem e não me baniram ainda. Então, por enquanto, não sei quanto tempo pode durar isso, mas por enquanto ainda dá para assistir o meu podcast lá no Rumble, tá bom? Aí, logo em seguida, o que ele fazia era uma propaganda do podcast dele, que, obviamente, eu não vou deixar ele fazer aqui no Meteoro, né, gente? Por favor. Não, e só fazendo um pequeno adendo para que não passe essa impressão, as redes dele foram bloqueadas. Se ele fosse dar entrevista, ele poderia dar entrevista, ele não está sendo proibido, não existe censura prévia. O que eventualmente poderia acontecer é que, dependendo do tamanho da groselha que ele falasse nesse podcast, talvez esse podcast pudesse ser tirado do ar, o episódio específico dele, em razão de estar cometendo algum crime ou algum ilícito. Tá? Mas isso seria depois dele falar, não seria antes. Então, assim, ele prega, ou ele se posiciona de uma maneira a causar uma impressão que não é verdadeira. Ele poderia ter ido tranquilamente no podcast, que não ia ter acontecido absolutamente nada, a não ser que ele soltasse as pérolas dele sobre existência de partido nazista, ou então sobre defender e apoiar os golpistas, enfim. Né? Aí teria que ser uma coisa que a gente teria que pagar para ver. Pois e vindo do Monark, o pior é que eu nem sei dizer o quanto que é ignorância e o quanto que é desonestidade, porque para mim as duas possibilidades parecem possíveis. Pois é. Mas, enfim. O fato ele falou aquilo esperando que talvez o Rumble fosse derrubar o podcast dele, mas não aconteceu. Plataforma descumpre decisão de Moraes e mantém perfil de Monark. Atual endereço do canal não coincide com aquele que constou na decisão de Moraes de 2 semanas atrás.
procurada, a plataforma não respondeu. Ali está a justificativa que eles deram para não remover, né? Que olha, vocês passaram o endereço e, na verdade, o endereço não é esse. Aí eu até pergunto para o Tássio, que eu não sei o quanto que isso aí é preciosismo deles, que eles estão usando para não retirar, ou se isso realmente existe algum lastro legal para agirem dessa forma. Olha, eu não sei o teor da decisão, porque se a decisão fala excluir o canal com um link de endereço tal, né, de tal pessoa, e essa informação realmente não condiz com a realidade, ela abre uma brecha para que a empresa fale, poxa, mas porque de repente pode ser sei lá, um fake, alguma coisa, enfim. A gente teria que dar uma olhada na decisão e teria que dar uma olhada na justificativa. Eu sei que vai ter outras redes que vão ter se manifestado aí também, que você vai trazer os cortes, mas eu posso falar tudo junto porque vão se interligar essas situações. Beleza. O que eu posso dizer é que o Rumble é uma plataforma que é conhecidamente da extrema-direita. Ela já foi criada por pessoas da extrema-direita para permitir o discurso de pessoas da extrema-direita. Então, seja que existe essa brecha mesmo ou não, não surpreende ninguém que o Rumble tenha mantido o Monark no ar. Não foi só o Rumble, o Twitter ele até chegou a bloquear o Monark, mas está recorrendo da decisão para tentar voltar o Monark para a rede deles. Por meio do escritório de advocacia que representa o Brasil, o Twitter recorreu da decisão de Moraes sob o argumento que ela pode significar censura prévia. O bloqueio integral das contas, afirmou a empresa, poderia, dada a máxima vênia, juridiquês isso aqui, violar dispositivos constitucionais e a própria legislação infraconstitucional relativa à matéria, considerando a possibilidade de caracterização de censura de conteúdo lícito existente nos milhares de posts postados, nos milhares de tweets postados pelos usuários, e também de censura prévia de conteúdo futuro lícito. Aqui, Sofia, eu vou dizer que a postura do Twitter, pelo menos a priori, está correta. Ela cumpriu a decisão. Ela pode não concordar, ela vai recorrer nos autos, ela vai tentar justificar e tentar manter uma questão. E eu acho que também não seria de todo errado fazer uma remoção desse conteúdo, mas e o tamanho da curadoria que precisaria ser feita para identificar qual tweet dele é legal, qual não é, né? Então, assim, é uma questão de talvez. Não, e também porque muitas vezes o estrago já está feito, né? Imagina se cada vez que o cara fizer um tweet golpista, um tweet incentivando terrorismo, formação de partido nazista, etc., for ter que entrar com um processo para derrubar aquele tweet específico, etc. E tem um outro ponto que me chama a atenção, como que esse discurso aí utilizado pelo Twitter para justificar, tentar voltar à conta dele, é um discurso que, de certa forma, ele acaba contrariando as práticas do próprio Twitter, porque o Twitter bloqueia usuários. O Twitter bloqueia usuários quando deixam de seguir as regras deles. E daí, Twitter? Cada usuário que vocês bloquearam até hoje, vocês estão fazendo censura prévia? Exatamente. O cara violou as regras, vocês já dizem. E o Monark realmente violou regras. O que o Twitter fez foi vista grossa, porque se você olhar os tweets dele, violam regras do próprio Twitter. Só que aí nós temos que lembrar uma coisa. O Twitter mudou de mãos recentemente. E você vê um interesse exatamente do nosso bilionário favorito, o Elon, e tem dedo também do próprio Glenn Greenwald aí, que também andou até marcando o Elon Musk, foi respondido pelo Elon Musk, então eles estão fazendo uma tempestade, né, em outras plataformas, inclusive na mídia norte-americana, com relação a essa questão da censura, né? Porra, censura é o cara não poder, ele não poderia nem estar mandando esse vídeo, ele não poderia estar se expressando, não poderia estar indo dar entrevista nem nada. Ele pode. O que aconteceu foi a remoção de um perfil dele que reincidentemente estava usando o espaço para propagar atos golpistas, para propagar atos antidemocráticos e para, né, desestabilizar a nossa democracia. Então, ele agiu de maneira ilegal. Tá? Não é uma questão de censura, é uma questão de responsabilização. E daí a gente falou então do Monark, aí resposta do Twitter e do
Rumble e o Nicolas. O Nicolas foi o Telegram que resolveu não obedecer à ordem judicial. Telegram critica decisões de Moraes e não cumpre ordem de bloqueio à conta de Nicolas Ferreira. O aplicativo afirmou que não foi apresentada justificativa para derrubar o canal de deputado eleito e que medida como essa pode caracterizar censura. Em ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal, o Telegram pediu que o magistrado reconsidere a decisão de bloquear o canal do vereador e deputado federal eleito Nicolas Ferreira. Os advogados do aplicativo afirmam, no mesmo documento, que muitas ordens da corte voltadas à remoção de conteúdo são feitas com fundamentação genérica e de forma desproporcional. Num dos trechos mais duros da petição, e essa palavra petição ela é importante porque eu vou falar depois. Os representantes do Telegram afirmam que determinações de bloqueio integral de perfis pode representar censura. Eles sustentam que essa modalidade de punição impede um espaço de livre comunicação para discursos legítimos, implicando em censura e coibindo o direito de cidadãos brasileiros à liberdade de expressão. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou conseguir, eu vou fazer com que parte do nosso público bata palmas, mas eu vou criar aí o ódio de outra parte do nosso público. Juro que nessa hora eu entendo a China. Juro que nessa hora eu entendo a China. Pô, você vê essas redes sociais aí que a gente sabe que tem, que pelo menos algumas delas, como é o caso do Rumble, como é o caso do Twitter agora com sua nova gestão, estão alinhadas à extrema-direita, estão fazendo de tudo para dar palco para pessoas de extrema-direita e com isso desestabilizar a nossa democracia e fica com esse papinho de ai não, a liberdade de expressão, deixa a gente usar a nossa liberdade de expressão para acabar com a própria democracia, por favor. Certo, tá a China. Eu acho que o Brasil tinha que acabar com todas as redes sociais e criar o Braschat, igual a China tem o WeChat. Aí sim, hein? E vamos lá. Mas e como é que fica o Meteoro daí, o YouTube? Ah, não, mas a gente não tá atacando a democracia. Eu acho que a gente vai... A gente continua, né? A gente Não, mas continua. eu vou falar uma coisa aqui. A gente continua no Brastube. É muito simples essa questão. Nenhum direito no Brasil é absoluto, nem a liberdade de expressão. Eu tenho direito de ir e vir? Eu tenho direito de ir e vir. Eu posso andar tranquilamente pela rua? Posso andar tranquilamente pela rua. Isso me dá o direito de agredir as outras pessoas? Sei lá, sair com o meu taco de beisebol e bater nas pessoas na rua? Não. Se eu fizer isso, eu vou perder a minha liberdade de circular pela rua. Eu vou ser detido, vou responder a um processo, vou ficar, de repente, um tempo preso, vou voltar sobre determinadas condições a circular na rua, e se eu agredir outra pessoa, eu vou preso de novo. Tá? Se eu tenho direito de ter uma carteira de motorista, dirigir um carro, eu tenho. Se eu cometer tantas multas, atropelar as pessoas, uma hora a carteira de motorista vai ser cassada. Eu não posso mais dirigir. Tá? Liberdade de expressão nas redes sociais não é tão diferente. É por aí. Ele tinha liberdade. O que ele fez com a liberdade dele? Ele abusou. Ele cometeu crimes, ele cometeu ilegalidades, às vezes não necessariamente crimes, mas ele cometeu coisas ilícitas. Ele extrapolou, ele está simplesmente... Como uma pessoa que agride a outra pessoa na rua não vai mais poder andar nas ruas, como uma pessoa que comete muitas infrações de trânsito e perde a carteira e não vai mais poder dirigir, está acontecendo a mesma coisa com ele. Não é difícil de entender isso. É uma coisa tão simples, o cara só está abusando de uma liberdade. Liberdade todo mundo tem. Agora, o que você fez com a sua, você cagou nela, você destruiu a sua. Você não tem mais esse direito de liberdade, porque nenhum direito é absoluto. A sua liberdade estava ocasionando mal de muitas pessoas, tá? Então, isso aí é simples. E a segunda questão é que eu não sei até que ponto talvez essas notícias sejam um pouco sensacionalistas, porque quando nós temos uma decisão judicial, você tem a possibilidade de apresentar alguns recursos. E essa notícia, ela me pareceu muito um recurso que dentro do direito nós chamamos de embargos de declaração juridiquês. Só que é um recurso assim... eu tô te falando para você fazer isso. Tipo uma sentença que condena, não sei o quê. Opa, pera lá. Eu não entendi direito, será que tá certo isso aqui e tal, e tal, e tal. E é um recurso que visa ganhar tempo, porque ali falava petição. Então, eu acredito que talvez eles tenham apresentado um recurso e não cumprido a decisão de imediato, porque eles vão esperar uma nova decisão do Alexandre de Moraes e com isso ganhar algum tempo. Eu acredito que pode ser isso. Então, assim, não sei se eles estão realmente descumprindo ou eles só apresentaram um recurso antes de cumprir com essa decisão. Agora, me parece que no caso do Rumble, não. Me parece que no caso do Rumble, eles simplesmente, tipo, deram, sei lá, como é que fala? Um high five, sei lá,
tipo assim, não tô nem aí, tipo, não é comigo, entendeu? Né? Talk to my hand, né? E deixaram o Alexandre falando sozinho. Agora não sei o que vai acontecer.